fiquei orando e pensando, quem vai abrir a conferência? Quem vai abrir a conferência? Não tinha outra pessoa para abrir a conferência, melhor do que ministrando, a pastora Rebeca. Vem para cá, filha. Meu Deus. Ai, ai. Glória a Deus. A Rebeca é a minha filha primogênita. Aprove a Deus chamá-la e separá-la, e trazendo a convicção no coração dela, quando ela ainda era adolescente. Hoje ela é casada com o pastor Aldo, me deu 2 netinhos, o Levi Benício e a Beatriz Aurora. E Deus tem dado graça a Rebeca. É uma mulher virtuosa e cheia de graça. Eu creio que se fosse nos dias lá, ela ia competir com Maria. Aí Deus ia olhar e falou, é Rebeca ou é Maria? Lógico. Será que é coruja? A Maria é agraciada, né? Bem-aventurada. Mas a Rebeca também é agraciada e bem-aventurada. Sou muito feliz por ser seu pai, viu? Amém. E eu por ser sua filha. Levante sua mão para cá. Pai Santo, eu te louvo pela vida da Rebeca. Eu sei que o Senhor a separou no ventre. E o Senhor tem dado a ela graça, sabedoria. Que o Senhor a use nesta hora. Todos os temores caiam por terra. Derrama da tua unção fresca. E este lugar seja tomado pela tua glória. Te bendizemos, ó Pai, no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. É com você, filha. Deus, graça e paz. Amém. Essa é a minha mesmo. Já fiquei com a Marcela também. Glória a Deus. Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Não existe melhor lugar para estar a não ser na presença de Deus. E esse lugar está inundado da glória dele. Amém? Você pode ter certeza que esses dias foram gerados em oração, foi gerado em jejum, foi gerado em joelho no chão. E por isso você está aqui nessa noite. Você não chegou aqui por acaso. E também não é por acaso, eu tenho certeza de que eu estou ministrando essa primeira palavra. Se eu fosse fazer a escala, estaria bem longe daqui. Mas eu tenho certeza... Creio que não foi carne, não foi sangue que revelou, mas o nosso apóstolo, ele tem muito temor por quem ele coloca no altar. Eu tenho certeza de que foi o Senhor quem preparou esse momento, amém? E ainda em janeiro, ele deu bastante tempo, para eu me preparar, graças a Deus, para esses dias. E ele mandou uma mensagem, filha, se prepare, pois no Congresso Inspiração, você vai ministrar sobre feedback. Quem participou do 21 dias de metanoia que nós fizemos, o Clube do Livro, estamos querendo outro Clube do Livro, vai vir? Vai vir. Mas no dia que coincidiu com o feedback, o apóstolo então me incumbiu isso. E logo eu já comecei a pesquisar, me lembrei que em 2015 nós fomos ao Summit em Chicago, e lá uma especialista em feedback deu uma palestra que tanto se encaixava para empresas como para a igreja. E eu quero que você abra o seu coração para ver aquilo que Deus tem para falar com você nessa noite. Às vezes você chegou aqui, eu me inscrevi porque eu quero ouvir o pastor tal. E de repente vem a pastora tal. Mas daqui deste altar vai fluir palavras de vida, de transformação. E basta que você abra o seu coração para que você seja transformado. Uma frase pode transformar o seu destino. Mas se você estiver distraído, se você estiver com o seu coração fechado, era melhor ter ficado em casa. Já que você está aqui, tem a frase, está na chuva é para se molhar. Então já que você está aqui, eu quero te convidar a abrir completamente o seu coração e abrir agora a palavra de Deus comigo em Provérbios, no capítulo 27. Já abra sua Bíblia ECG aí. Quem já adquiriu sua Bíblia? Maravilhosa! Provérbios capítulo 27, no versículo 5 e 6. Provérbios é cheio de conselhos de sabedoria, é cheio de princípios de sabedoria que podem ser chave na sua e na minha vida, amém? Provérbios capítulo 27, versículos 5 e 6. Diz assim:
Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. O desconforto do confronto sincero é melhor do que o conforto do amor encoberto. Ninguém gosta de ser confrontado. Não existe uma pessoa que fale assim, nossa, eu amo o confronto, eu amo que as pessoas venham apontar os meus defeitos, venham falar que aquilo que eu fiz está errado, é maravilhoso. Não tem como a gente sentir um alívio neste momento. Mas a palavra de Deus diz que é melhor você ser repreendido por um amigo do que você ter o beijo daquele que te odeia. Se você é amigo de alguém e você está vendo que a pessoa está indo em direção ao abismo, você vai fazer o quê? Alertá-lo? Falar, olha, este caminho que você está caminhando vai te levar para a perdição? Ou você vai, deixa ele viver, deixa ele quebrar a cara, deixa ele cair. O amigo repreende. Mas aquele que não se importa, aquele que não ama, deixa que o abismo venha. E feedback é isso, é quando você é alertado de que aquilo que você está fazendo não é a melhor coisa a se fazer. A maneira como você está fazendo não é a melhor maneira. É pedir conselho. E como nós podemos aprender com o nosso Jesus? Você sabia que Jesus pediu feedback? Abra sua Bíblia comigo para você poder ver. Em Mateus capítulo 16, no versículo 13, eu tenho certeza que você conhece este texto, Mateus 16, versículo 13 até 17. Jesus pediu feedback aos seus discípulos. A Bíblia diz que, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Jesus estava com os discípulos e ele falou, ei, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Será que você tem coragem de fazer essa pergunta? O que dizem que eu sou? O que os seus amigos, as pessoas que você conhece, estão dizendo que eu sou? Naquele momento, a resposta, com certeza, não era de quem Jesus era de fato. E ali Jesus pôde ver que havia um ruído de feedback. O que as pessoas falaram? Olha, os discípulos falaram assim, olha, uns dizem que você é João Batista. Outros dizem que você é Elias. Outros ainda dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Nesse momento, você acha que Jesus se sentiu como? Como podem falar que eu não sou o Messias? Tudo que eles descreveram é que Jesus não era o Messias. Mas eu tenho certeza que isso não afetou a identidade de Jesus. Porque um feedback incorreto não altera aquilo que você é. Mas se for aquilo que vai te acrescentar, vai transformar a sua vida. Jesus ainda continuou, tá bom, eles dizem isso, mas e vocês? O que vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Barjonas, Pedro, respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi sangue nem carne que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Claramente Jesus viu ali em Pedro que ele tinha a revelação de quem Jesus era, o Messias, Cristo, Filho de Deus, enviado à terra. Mas ele queria saber o que as pessoas diziam dele. Feedback é muito importante para que possamos alinhar o nosso comportamento na nossa jornada. E como é que muitas vezes esse feedback virá?
Ele pode sim ser através de um aconselhamento, de uma conversa mais formal que você marca com um discípulo, ou o seu discipulador marca com você, né? Quando fala assim, quero conversar com você. Já dá aquele frio assim na espinha. Meu pai manda essa mensagem, eu já fico checando o que é que eu fiz. Aí no final das contas não era nada, entendeu? Era outra coisa, outro assunto, mas a gente já começa uma autoavaliação, né? Isso é maravilhoso, essa mensagenzinha assim, ó. Né? Os discipuladores aí mandem. Quero conversar com você, porque daí a gente já começa uma autoavaliação. Mas a verdade é que a gente, desde que nós nascemos, crescemos, nós estamos nadando num mar de conselhos e de feedback. Quando o seu filho começa a dar os primeiros passos e você está ali torcendo por ele, aplaudindo ele, ele te vê dando um feedback positivo a ele. Também o feedback é aquela dorzinha no seu joelho que você sente sempre que você vai se levantar, ou porque você não está fazendo muito exercício físico. O seu corpo muitas vezes te dá esse feedback. Um sorriso sincero de um discípulo pode ser também um feedback, amém? E é muito importante que vocês possam, que nós possamos treinar a maneira como nós damos feedback. Mas muito mais importante nesses 3 dias aqui é abrirmos o nosso coração para recebermos esse feedback. Porque tem gente que é bom de falar, é bom de apontar os erros, é bom de falar que a pessoa não está fazendo certo, mas na hora de receber, fica assim, bem que fulano precisava estar aqui. Não, se fulano não está e você está, a palavra é para você. Que tal você receber tudo para você? Com certeza a maior beneficiada de fazer isso será você. Se você não ficar assim, nossa, mas essa mensagem é para ciclano, é para beltrano, não, é para mim. E eu vou receber tudo aquilo para mim, para amanhã já nascer de novo e transformada e vivendo segundo a palavra de Deus. É para isso que você estará imerso nesses 3 dias, recebendo aqui deste altar conselhos que podem trazer transformação. Mas só fará transformação na sua vida se você se deixar ser transformado, amém? E nós precisamos aprender com o feedback, mesmo que muitas vezes ele seja injusto, mesmo que muitas vezes seja mal transmitido por um vaso de barro, mesmo se o feedback for fora de hora, fora de propósito, é possível ainda assim você extrair coisas boas dele. Quando eu estava estudando sobre feedback, me veio à mente que muitas vezes o feedback é como comer pequi. Quem gosta de pequi? Quem odeia pequi? Normalmente é metade, ou você ama ou você não gosta nem do cheiro. Tô no time que não gosta nem do cheiro e meu pai ama. Quando eu chegava em casa da escola, sentia aquele cheiro no portão, assim, já para sentir do portão. Falei, hoje lascou o rolê. Mas o pequi é aquele fruto assim, que você tem que ir raspando para tirar a carninha. Se você morder de uma vez, o espinho entra tudo no céu da boca, né? Nunca tive a inexperiência de fazer isso, graças a Deus. Mas é assim que acontece. E o feedback, você também muitas vezes tem que ir tirando aquilo que é bom para você e desprezando o caroço. É óbvio que muitas vezes aqui na palavra não é 100% daquilo que você precisa ouvir, daquilo que você precisava ajustar, mas eu tenho certeza que grande parte será. Então tire a carninha, use ela e aquilo que não for para o seu proveito, pode desprezar, amém? E eu quero dar aqui um exemplo para vocês, para a gente acompanhar junto de um feedback que aconteceu na Bíblia. Na palavra de Deus, quem recebeu o feedback? Bem, Êxodo capítulo 18, do versículo 7. Abra comigo, Êxodo 18, versículo 7, nós vamos ver a história de Jetro e Moisés. Êxodo 18, versículo 7. Diz que Moisés foi ao encontro do sogro dele, inclinou-se, beijou, indagando pelo bem-estar um do outro.
E ali Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel. E todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Jétro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando das mãos dos egípcios. Eles se encontraram, e a partir do momento que Jétro se encontrou com Moisés, ele contou as coisas poderosas. Moisés se encontrou com Jétro, não com Jesus. Moisés se encontrou com Jétro e ele começou a compartilhar. Olha como Deus é bom. Olha o que Ele fez no meio de nós. Ele me usou. E ele foi falando. Logo, passaram um tempo, no dia seguinte, Moisés se sentou para julgar o povo, porque era aquilo que ele estava fazendo. Jétro olhou e falou assim: o que está acontecendo aqui? Ele falou: Moisés, o que você está fazendo? O que é isso que você está fazendo com o povo? Moisés falou assim: olha, eu estou aqui julgando as causas das pessoas. Elas vêm até a mim com um problema e eu falo aquilo que elas precisam fazer. Só que enquanto as pessoas esperavam, elas ficavam aquela multidão no sol, em pé lá, aguardando que Moisés pudesse fazer alguma coisa. Jétro falou assim para Moisés: Moisés, isso que você está fazendo não é bom. Isso que você está fazendo não é bom. Quem gostaria de ouvir isso? Com certeza, se fosse eu ou você, falaríamos: mas espera aí, você está julgando a maneira como eu estou fazendo? Você não está vendo que eu estou dando o meu melhor? Olha só, você sabe quem eu sou? Eu sou Moisés, o grande libertador do povo de Israel. Eu sou Moisés, chamado por Deus. Não. O que Moisés fez? Falou: eu estou fazendo isso. E aí Jétro falou para ele: não é bom que você faça assim. Quantas vezes a gente vai receber um conselho e a primeira coisa que a gente faz é se armar? Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu não tinha essa intenção. Será? Será que a gente não tinha realmente essa intenção? Mas porque Moisés foi humilde, ele já era um homem sábio. Ele ouviu a instrução do sogro dele. Além de tudo, era o sogro dando o conselho. E aí, no versículo 19, Jétro dá o conselho, fala: eu vou te aconselhar, você vai fazer assim, 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 vai dividir em chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, aquilo que eles puderem resolver, eles vão resolver, e aquilo que eles não conseguirem, aí sim, eles trazem para você. Olha como um simples conselho organizou tudo aquilo. E aí, o que a palavra de Deus diz? Que Moisés atendeu as palavras de seu sogro, no versículo 23. Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Porque muitas vezes a gente fica disfarçando o que está recebendo. Amém, amém. Só que sai da porta para lá, não faz tudo aquilo que lhe foi dito. Então não basta a gente ouvir, se nós não colocarmos em prática. Se você for olhar para a sua caminhada cristã, contar quantos anos você está caminhando com Cristo, quantos congressos, acampamentos, seminários, treinamentos você já participou e ainda assim vive longe do Senhor. Por quê? Porque ouve, mas não obedece. Ouve, mas não coloca em prática. Nós devemos receber feedback, devemos receber conselhos e fazer assim como Moisés. Eu ouvi e eu vou obedecer. Eu recebi a palavra, não foi só um arrepio, mas vai gerar transformação na minha vida. É isso que eu e você precisamos viver nesses 3 dias, amém? Moisés era um homem muito sábio.
Em Provérbios, você não precisa abrir, Provérbios no capítulo 9, no versículo 9, diz: instrui um homem sábio e ele será ainda mais sábio. Às vezes a gente pensa que sabedoria é falar palavras bonitas. Ai, sabedoria é saber se comunicar, sabedoria muitas vezes é saber ouvir e executar. Sabedoria é eu aprender com aquele que já errou e eu não vou fazer igual, porque eu vou fazer da maneira correta. Tem muito mais a ver com ficar em silêncio, recebendo, ouvindo, digerindo e colocando em prática. Ainda neste versículo em Provérbios, fala também sobre o escarnecedor. O escarnecedor, a palavra de Deus diz, Provérbios 9, versículo 7. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. O que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreças. Mas repreende o sábio e ele te amará. Qual é a verdade? Eu quero te perguntar nessa noite. Será que você tem sido escarnecedor ou tem sido uma pessoa sábia? Porque às vezes a gente acha que escarnecedor é só aquele que senta numa rodinha e fica falando mal. Mas sabe o que é o escarnecedor? Quem é o escarnecedor? É aquele que não é ensinável. O escarnecedor, se você repreende, é inútil, porque entra por aqui e sai por ali. O escarnecedor, quando a mensagem está saindo aqui do altar, não está recebendo, está analisando. Está julgando. O escarnecedor é aquele que, ao sair daqui no jantar, no almoço pós-culto, só sabe falar mal daquilo que aconteceu no altar. Mas o sábio é aquele que tem um coração ensinável. Quando um sábio é repreendido, ele agradece a repreensão. Quantas vezes você sai daqui até torto de tantas palavras que falaram com você e trouxeram um confronto, mas você fala, obrigado Deus por essa palavra que transformou o meu destino. Que não tenhamos esse papel de escarnecedor, mas de pessoas sábias, assim como Moisés, que quando recebe a instrução, recebe de bom coração. E toda aquela situação é transformada, amém? Tem alguém que possa falar na sua vida. Abra o seu coração para as pessoas que devem ministrar a você. Muitas vezes você está tão armado, com uma armadura no seu coração, mas você precisa se desarmar. No livro Metanoia, o pastor J.B. Carvalho diz: a qualidade das suas decisões será definida pelas pessoas que você ouve. A qualidade das suas decisões será definida pelas pessoas que você ouve. Será então que de quem vem feedback importa? Importa. Porque muitas vezes você tem pedido conselho a pessoas ímpias, simplesmente para que elas massageiem o seu ego e falem, tá tudo certo. A vida é assim mesmo, mas se você pedir conselho para os ímpios, o seu fim será o mesmo deles. É engraçado, se você está se conectando numa célula, se você está nos cultos ao domingo, se você busca a palavra de Deus para tudo, de repente, para decisões chaves na sua vida, você prefere ouvir um guru que você não sabe nem de onde é, nem para onde vai, nem como é a família dele, nem como é o relacionamento deles com os filhos, nem como... Ouça a palavra de Deus. De quem vem o feedback importa. A instrução de pessoas ímpias vai te levar à perdição. Provérbios capítulo 12, versículo 6, 5 e 6. Os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos.
As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Emboscada é quando você não está esperando, é uma armadilha. Você acha que está tudo certo, é como se fosse uma armadilha para pegar o ratinho lá com o queijo na ratoeira. Alimento. É isso que eu preciso. Quando você come, era uma emboscada e haverá derramamento de sangue. De quem então você deve ouvir? Primeiro, dos seus líderes e dos seus mentores. E eu quero te dizer, você vai falar, ai, mas meu mentor não tem tempo para mim. Em uma reunião de liderança, ali já pode ser os seus conselhos que você precisa ouvir. Todos os domingos, palavras de vida saindo do altar, da nossa igreja, da sua igreja, se você é da nossa cobertura. Tem palavras de vida, de transformação. É dali que você precisa tirar esses conselhos para a sua vida. O Espírito Santo também nos dá feedback. Quantas vezes nós tomamos uma atitude e segundos depois, eu não deveria ter falado isso. Eu não deveria ter feito assim. Eu não deveria ter agido assim, porque o próprio Espírito Santo, lembra que Jesus falou, eu não vos deixarei só, mas eu deixarei o vosso Consolador, aquele que te dará conselho, aquele que te ensinará. Se você não tem tido essa pessoa ao seu lado, tenho certeza que o Espírito Santo está aí. E Ele vai te aconselhar. E a palavra de Deus também é de onde você deverá tirar feedback, conselho para a sua vida. Existe uma frase que diz, se você quer ouvir Deus, eu acho que é do pastor Aldo, não sei, mas ele não está aqui para me confirmar. Se você quer ouvir Deus falando em voz alta, leia a Bíblia em voz alta. Se você quer ouvir a voz de Deus audivelmente, então leia a Bíblia em voz alta. Isso daqui já tem tudo o que a gente precisa. Se nós lemos livros inspirados na palavra de Deus, os princípios que estão nos livros dos nossos apóstolos estão aqui. Mas qual que é o problema? Na hora do problema, nós não temos esse livro enraizado no nosso coração e não tem como nós agirmos segundo aquilo que a gente nem conhece. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Diga comigo, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que você tem colocado no seu coração? O que tem sido o seu alimento? Será que você tem abrido o seu coração para mensagens totalmente desviadas do propósito? Aquelas que simplesmente acalentam a sua alma, aquelas que te dão afago. Mas isso daqui, a palavra de Deus é confronto. A palavra de Deus é confronto para mudança. Não vamos andar conforme o padrão deste mundo, mas vamos renovar a nossa mente através da palavra de Deus. Todos os conselhos que você precisa, assim como o dinheiro já foi impresso na Casa da Moeda, todo o recurso que a gente precisa, todos os conselhos que nós precisamos, eles estão aqui, disponíveis. Abra sua Bíblia. Nosso apóstolo ministrou domingo agora, o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vou tampar os meus ouvidos para esse tipo de conselho, e você também? Nós vamos tampar, nós vamos bloquear, porque o que vem do céu é o que importa, amém? E por que então nós devemos pedir feedback para nós podermos encerrar? Provérbios capítulo 15, no versículo 22. Provérbios 15, 22 diz assim: sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso.
Sem conselho, os projetos fracassam. Existe um ditado que diz: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E esse conselho não é um conselho correto. Esse ditado não é um versículo. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Não. Na multidão de conselhos há sabedoria. Com certeza foi um adolescente que escreveu, né, esse ditado. Que não gosta de dar ouvido. Mas os nossos teens, tem teen aí? Gostam de ser abençoados pela palavra. Amém? Em nome de Jesus. Se não gosta, vai gostar. Na multidão de conselhos há sabedoria. Os projetos fracassam por falta de conselho. Então pare de querer viver na sua bolha. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Será? Vamos dar ouvido a pessoas que estão vendo de fora a situação. Quantas vezes jovens chegam a nós: olha, a gente quer namorar. Só que assim, o fulano e a fulana sabem aquilo que o fulano contou para a fulana. E nós que somos os pastores, sabemos os 5 anos anteriores dos fulanos. E a gente fala: não é a hora. Eu acho que não deveria ser, mas os fulanos estão apaixonados. E lá na frente, o fracasso está no abismo. Porque não vê o conselho daquele que está de fora. Na multidão de conselhos há sabedoria. Nesses 3 dias aqui nesse congresso, vocês serão inundados da palavra de Deus, amém? Desde o louvor, a palavra de oferta, que muitas vezes nós fechamos o nosso coração: é só oferta. Não, é a oferta. É aquilo que pode também trazer prosperidade. Então eu vou abrir o meu coração. Todos os preletores, todos os pastores que sobem aqui estão cheios de temor, fizeram jejum, oraram. Mas nós não podemos viver por você. Sempre me perguntam, né? Como nós somos pastores de jovens, e às vezes o nosso coração fala: gente, eu estou ali ministrando, ensinando. E por que fulano ainda vai lá e está pecando, está vivendo no pecado? E dá um sentimento de achar que nós fracassamos. Mas a responsabilidade do pastor é ensinar. Do Espírito Santo é convencer. E daquele que ouve é viver. O pastor não pode viver por você. A gente tem um limite. Eu posso estudar, eu posso te ensinar, mas é você que vai ter que pescar o peixe. Então eu queria que você se colocasse em pé nesse momento, com o coração aberto. Falar: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz nesses 3 dias. Eu quero ser transformado. Mais do que simplesmente palavras. Eu quero que essas palavras penetrem no meu coração de tal forma que todo o meu ser, toda a minha rotina, todo o meu dia a dia, toda a minha família seja transformada. Só depende de você. Só depende de você. Feche seus olhos neste momento. Que o Senhor possa fazer mais. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença é tudo que eu preciso. A Tua presença
tudo que eu quero. Atrai, Senhor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu sei que eu posso te A repreensão franca é símbolo do amor responsável. O amor encoberto é sinal de fraqueza covarde. A repreensão franca traz cura. O amor encoberto prolonga a enfermidade. A repreensão franca promove santidade. O amor encoberto promove pecado. A repreensão franca abre a ferida e faz nela uma asepsia. O amor encoberto deixa a ferida sem tratamento. A repreensão franca abre os olhos do faltoso para não cair no abismo. O amor encoberto, com medo de perder o amigo, deixa-o cair no buraco. A repreensão franca é amarga ao paladar, mas doce ao estômago. O amor encoberto é doce ao paladar, mas amargo ao estômago. A repreensão franca é alicerçada na verdade e adornada pela misericórdia. O amor encoberto tem como base a covardia e como adorno a hipocrisia. A repreensão franca desemboca na restauração do faltoso e promove a glória de Deus. O amor encoberto desampara o faltoso e entristece o Espírito de Deus. A partir daqui você vai enxergar a repreensão com outros olhos, amém? Se alguém te corrige, é porque essa pessoa te ama. Se alguém te corrige, é porque essa pessoa se importa com você. Porque quando nós não nos importamos, é aí que nós que deixamos de corrigir. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração e nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Você vai se lembrar de tantos confrontos que você já teve, e você achou que a pessoa estava errada e não se deixou transformar. Mas nessa noite o Senhor vai trazer transformação, amém?